Olá, este é o programa Eventos Finais e aqui você fica sabendo sobre os últimos acontecimentos proféticos e sobre a volta de Jesus. Capítulo 4. A Igreja de Deus nos últimos dias. Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mundo, só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, se estás ensinando que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, está errado. Eles têm o testemunho de Jesus, a proporção que se avizinha ao fim e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, vai se tornando mais e mais importante para os que abraçaram a verdade, possuíram a compreensão clara tanto da natureza como da influência dos testemunhos de Deus em sua providência. Vinculou a obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem. Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade, mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres de muitos enganos que surgirão nestes últimos dias. Haverá pessoas que pretenderão ter visões. Quando Deus vos der claro testemunho de que a visão é dele, podeis aceitá-la. Mas não aceiteis sob nenhum outro testemunho, pois o povo vai ser mais e mais desencaminhado em países estrangeiros e na América. A missão especial dos adventistas do sétimo dia. O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. A organização sempre será essencial. A menos que as igrejas sejam organizadas de tal maneira que possam ter e impor ordem, nada poderão esperar quanto ao futuro. Oh, como Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abandonadas pela palavra de Deus. Precisamos manter as linhas uniformemente para que não haja quebra do sistema de organização e ordem que se ergueu por meio de sábio, cuidadoso labor. Não se deve dar autonomia a elementos desordeiros que desejem controlar a obra neste tempo.
Alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximarmos-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agiria independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. À medida que nos aproximamos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido até agora. A autoridade especial da Igreja de Deus. Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder que ninguém tem razão em desrespeitar e desprezar, pois ao proceder assim, está desprezando a voz de Deus. O mais alto poder abaixo do céu concedeu o Senhor à sua igreja. É a voz de Deus em seu povo reunido na qualidade de uma igreja que deve ser respeitada. Não há necessidade de uma nova denominação. Tomais passagens dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo de um outro povo mais puro, santo, que surgirá. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. Aceitassem muitos os pontos de vista que avançais e falassem e agissem baseados nisso, e veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o que Satanás quer. O Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia de Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que possais apresentar não podem, quanto a mim, ter peso nesse assunto, porque o Senhor me deu decisivo esclarecimento em oposição a tal mensagem. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Digo-vos, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado por cujo intermédio Ele irá operar. Quando alguém se afasta do corpo organizado, do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e a acusá-la, podeis saber que Deus não o está dirigindo. Ele se encontra no caminho errado. Deus porá tudo em ordem. Não há necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem-sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso hajam coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau e transportar o seu povo em segurança para o porto. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Entristecemo-nos de que há membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Os baluartes de Satanás nunca hão de triunfar. A vitória acompanhará a terceira mensagem angélica. Como o capitão do exército do Senhor derribou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor e serão derrotados todos os elementos onipotentes. Deus coopera com os que são fiéis a Ele. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, Ele retirou-lhes o reino de Deus e entregou-os aos gentios. Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra de acordo com esse princípio. Quando a igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição e por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades.
No entanto, se estes, por sua vez, não purificarem a vida de toda má ação, se não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos da vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente, e, a não ser que se arrependam, os removerá da posição que ocupam, tornando-os uma vergonha. A história de Israel, uma advertência para nós. Nestes últimos dias, o povo de Deus será exposto aos mesmos perigos que o antigo Israel. Os que não aceitarem as advertências que Deus dá cairão nos mesmos perigos que o antigo Israel e não poderão entrar no descanso por causa da incredulidade. O antigo Israel sofreu calamidades devido aos seus corações não santificados e vontades insubmissas. Sua rejeição final como nação foi o resultado da própria incredulidade, confiança em si mesmo, impenitência, cegueira mental e dureza de coração. Em sua história, nos é apresentado um sinal de perigo. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A igreja militante é imperfeita. A igreja militante não é a igreja triunfante, e a terra não é o céu. A igreja se compõe de homens e mulheres errantes e imperfeitos que são apenas alunos na escola de Cristo, a fim de serem adestrados, disciplinados, educados para esta vida e para a futura vida imortal. Algumas pessoas parecem pensar que, ao entrar na igreja, ser-lhes-ão cumpridas as expectativas e só encontrarão os que são puros e perfeitos. São zelosas na fé e, ao verem faltas nos membros da igreja, dizem: abandonamos o mundo para não nos associarmos com o mal, mas aqui também está o mal? E perguntam como os servos da parábola: por que tem então o joio? Mas não precisamos ficar assim desapontados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita e todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura como a igreja triunfante. A igreja triunfante será fiel e semelhante a Cristo. A obra está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante que se houverem demonstrado fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante. A vida de Cristo estava imbuída da divina mensagem do amor de Deus e anelava intensamente transmitir esse amor aos outros em abundante medida. O seu semblante irradiava compaixão e sua conduta caracterizava-se pela graça, humildade, verdade e amor. Todo membro de sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades se deseja fazer parte da igreja triunfante. Caro amigo, a Igreja de Deus não é apenas uma organização, ela é um movimento levantado por Deus com um propósito eterno. O mundo está confuso e cheio de vozes contraditórias, mas Deus tem uma igreja que guarda a verdade, proclama a mensagem final ao mundo e prepara as pessoas para a volta de Cristo. Essa igreja não existe apenas para ser confortável. Ela existe para cumprir uma missão urgente, pois Deus não chamou a igreja apenas para existir, chamou a igreja para agir. A igreja de Deus tem uma mensagem especial. Ela deve chamar o povo de volta à verdade, deve viver de forma diferente do mundo. Mas essa missão não é só da igreja como instituição, ela também é sua. Você não foi chamado apenas para assistir cultos, você foi chamado para ser parte do plano de Deus. Deus está levantando uma geração que leva a fé a sério, uma geração que vive o que prega. É uma geração que não tem vergonha da verdade. Deus está preparando um povo e hoje esse chamado chega até você. A igreja não é apenas um lugar onde você vai, é uma vida que você vive. Quer fazer parte do povo que aguarda a volta de Cristo com confiança? Então ore nesse momento. Senhor, me ajude a conhecer a verdade. Me leva à sua igreja. Mostra-me, Senhor, a igreja verdadeira. Me conceda forças para permanecer firme
ainda que caiam os céus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Eventos Finais.